Você já ouviu falar de um bando de sardinhas que quase afundou tubarões de Wall Street? Não, isso não é filme, é real. É a história de como milhares de investidores comuns transformaram a GameStop numa bomba bilionária que explodiu fundos gigantes. Hoje, você vai entender como isso aconteceu e por que isso pode se repetir. Após a vinheta, a gente vai bater um papo, trocar uma ideia, falar exatamente o que vai acontecer, o que aconteceu nessa história. Fala pessoal, antes que eu conte a história do influenciador chamado Kate Gill e da loja chamada GameStop, ou seja, a loja que explodiu e quebrou diversos tubarões no mercado de Wall Street. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo, eu tenho esse canal chamado Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu terei a satisfação gigante de responder. Quem está pela primeira vez, dê um joinha, ativa o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. A GameStop era uma típica loja de videogame americana, ficou famosa nos anos 2000 vendendo jogos físicos em tempos que tudo era digital. Resultado, vendas caindo, dívidas aumentando, parecia um dinossauro esperando a extinção. Mas afinal, quem foi o influenciador que desempenhou o papel central na divulgação da compra das ações da GameStop? Em 2021 foi Kate Gill, conhecido online pelo pseudônimo de Horny Kit. Ele no YouTube e também no Reddit. Reddit, que para quem não sabe, Reddit é uma plataforma parecida com Discord, ou seja, ele simplesmente tinha uma rede de contatos que simplesmente, despretensiosamente, foi lá e comentou: vou, por que não, divulgar? Para que não divulgar através de uma análise dele, segundo ele. Segundo a fonte CNN, Gill era um especialista, um ex-analista financeiro de Massachusetts, nos Estados Unidos, que ganhou notoriedade ao compartilhar análise detalhada sobre GameStop no subreddit de Wall Street Bet, em vídeo e no YouTube. Eles argumentavam que a empresa estava subvalorizada e tinha potencial de recuperação, o que atraiu uma legião de investidores do varejo. Essa movimentação resultou em um fenômeno conhecido como short squeeze, causando prejuízo significativo a fundos de hedge que apostavam na queda das ações. Em fevereiro de 2021, Gill foi convocado para testemunhar no Congresso dos Estados Unidos, onde defendeu que suas postagens eram baseadas em análise fundamentadas e tinham caráter educacional. Ele negou ter a intenção de manipular o mercado ou induzir outros investidores a seguir suas recomendações. Após um período de inatividade nas redes sociais, Gill retornou em 2024, reacendendo o interesse nas chamadas ações meme, com novas postagens e transmissões ao vivo, que voltou a impactar significativamente o mercado financeiro. Mas qual foi a grande jogada dos tubarões? Por que os tubarões se deram mal nessa história? Vocês vão entender um pouco mais. Aliás, vocês vão entender um pouco mais o porquê esse simples influenciador conseguiu derrubar grandes tubarões de Wall Street. Gráficos caindo, imagem simples. Vocês vão entender, primeiro, óbvio, já está claro o porquê. Tinha uma empresa que estava prestes a falir. E aí os tubarões entraram em cena. Os fundos como Melvin Capital olharam para a GameStop e disseram: isso aí vai falir. Vamos embora lucrar com a queda. Eles começaram a fazer o short selling, vender ações que não tinham, esperando recomprar mais barato. Depois, só que tinha um problema. Eles apostaram tanto contra que venderam mais ações do que existiam disponível no mercado. Ou seja, eles venderam demais. Eles simplesmente colocaram todo o capital. Foi uma aposta gigante. Eles não contavam com a revolta de nós, com a nossa revolta, com a revolta dos sardinhas, com aquilo que poderia mudar todo o jogo, através de um influenciador chamado Kate Gill. A galera do Reddit, especialmente do grupo Wall Street Bet, sacou a jogada e disse: e se a gente ferrar eles? Se a gente ferrar com eles? Eles começaram a comprar ações da GameStop em massa. A demanda subiu tanto que o preço simplesmente disparou. Ela foi simplesmente de $20 para inacreditáveis $400 em poucos dias, transformando meros sardinhas em milionários e fundos simplesmente quebrando.
Isso forçou os fundos a recomprarem ações no prejuízo para cobrir posições e quanto mais compravam, mais caro ficava. Foi um short squeeze histórico, ou seja, simplesmente um bando de sardinha, eles simplesmente fizeram uma movimentação incrível e fizeram com que grandes empresas, como grandes fundos, como o Melvin Capital, simplesmente perdessem bilhões. Existe um filme chamado Dinheiro Fácil. Depois vocês assistam, ele está na Prime Video, super recomendo. Esse filme conta a história desse influenciador. Era um ex-analista de mercado que simplesmente mudou a história. Agora eu vou contar a história, agora eu vou contar um pouco da história do Robin Hood. O negócio foi tão impactante que a corretora dos Estados Unidos simplesmente ela pediu para bloquear. O estrago foi tão grande que a corretora Robinhood travou as compras das ações. Milhares se revoltaram e o Congresso dos Estados Unidos entrou no meio. O fundo Melvin Capital perdeu simplesmente bilhões. Foi a primeira vez que o povão mexeu com o sistema. E aí sim, posso confessar a vocês, doeu. E doeu muito. Imagina você, nós, sardinhas, simplesmente começando a mudar a história do jogo. É claro, pessoal, isso no Brasil não faz muito sentido, não tem como mudar, porque nós somos muito poucos investidores no Brasil. Nos Estados Unidos tem mais investidor sardinha do que, não do que tubarões, mas tem mais investidor sardinha que é capaz de simplesmente mudar a história, transformar a história, transformar a história daquele processo em um negócio incrível, como aconteceu nessa simples divulgação do influenciador Kate Gil. Tô lendo aqui porque eu tô lendo. Tô lendo aqui, tem uma cola. Uma simples fala numa rede social, ou seja, o cara simplesmente falou. Eu vou recomendar, lá no filme fala, eu vou falar um trecho do filme. Eu recomendo uma ação da GameStop. Era uma empresa falida, era uma empresa tipo Blockbuster. Para quem não lembra, a Blockbuster foi engolida pela Netflix. A GameStop era uma empresa que vendia jogos físicos, onde os jogos online estavam muito crescentes e simplesmente as ações estavam bem baratas. Eu achava que, na minha opinião, $20 é até caro, mas, cara, para eles é uma ação barata, ou seja, $20, uma ação de $20, ela simplesmente, por uma única fala, público, simplesmente manipulou o mercado, mudou o mercado. É por isso que isso é proibido no Brasil, por isso que tem normas. Não só no Brasil, até nos Estados Unidos também tem. Tanto que esse rapaz ele foi simplesmente condenado, ele teve que testemunhar, ele teve que simplesmente falar sobre o que aconteceu naquela situação. Então, cara, para tu ver a força de um país, ou a força de um sardinha, onde um país ele tem simplesmente muitos investidores. Cara, isso nunca vai acontecer no Brasil. Isso jamais vai acontecer no Brasil. Claro, por quê? Por quê, Marcelo? Porque não tem chance de acontecer. Porque nós somos apenas 4 milhões de CPF no mercado financeiro. Diferente dos Estados Unidos de uma coisa significativa, uma coisa absurda. E, cara, quando você vê o filme, quando você olha o filme, cara, tem duas cenas, inclusive pesquisem o trailer no YouTube. O trailer tem uma parte que diz... a esposa do Kate Gil, ela simplesmente, quanto você faturou hoje? Quanto você lucrou hoje? Ele falou 400 milhões. Quanto você lucrou ontem? 500 milhões. E ela até pergunta, nós estamos ricos? E aí mostra uma outra cena do fundo, do Melvin Capital, assim, uma alusão ao Melvin Capital, um fundo de investimento. Quanto você perdeu hoje? 1 bilhão. Quanto você perdeu ontem? 1 bilhão. Ou seja, cara, o filme é incrível. O filme é simplesmente fantástico. Acho que isso vale super a pena vocês dar uma olhada. Na Prime Video, vale super a pena você simplesmente olhar para o filme com maior detalhe. Agora, vamos pensar bem, com muita seriedade e com muita lição. O caso da GameStop, ela virou um marco. Mostrou o poder da informação das redes sociais e do investidor. O caso da GameStop virou um marco. Mostrou o poder da informação das redes sociais e do investidor varejo. Mas também revelou os limites do sistema e como ele se protege quando os pequenos começam a ganhar demais. Ou seja, a gente parar para pensar, quem manda no mercado são os tubarões, mas nós poderemos ter essa força.
Aí, será que isso pode acontecer de novo? Ou agora eles já sabem como se proteger? Me diz nos comentários o que você acha. E se curtiu essa história, já sabe, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui é o Papo de Sardinha e a gente nada contra o fluxo, nada contra o sistema. Beleza? Obrigado, vamos com tudo e fui!